Glória a Deus. Amém, Jesus, da vitória, ô glória. Querido, se coloca de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer mais uma oração pelos hospitalizados, amém? Nossa irmã está ali, né? Louvado seja Deus, vamos orar em suas mãos. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Deus de glória, Deus de maravilha. Aqui estamos, Senhor, agradecendo ao Pai por mais essa oportunidade de estar aqui te adorando, mas também agora lembrando, Senhor, dos hospitalizados, meu Deus, das UTIs, Senhor, meu Deus, ó Pai querido, leito de dor, Senhor, nos pronto-socorro, meu Pai, tem misericórdia, meu Deus, que o Senhor possa ir de encontro nos quatro cantos da terra, Senhor, venha, meu Deus, com teu poder, a tua misericórdia, meu
nome do Senhor Jesus. Recebe o servo de Deus com palmas e glória para Jesus. Glória a Deus. Povo de Deus, a paz do Senhor, amém. Glória a Jesus. Quem está alegre com Jesus, diga glória a Deus. Quem está sentindo a presença de Jesus Cristo, diga aleluia. Glória a Deus. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Já pode pegar sua Bíblia, eu não vou tardar para pregar a palavra. Glória a Jesus. Prometo que vou resumir ao máximo. Quantos vieram ouvir a palavra, diga glória a Deus. Quantos vão ficar até eu terminar a mensagem, diga aleluia. Glória a Deus. Amém? Tenha certeza que Deus falará contigo. Amém? Deus abençoe a vida dos pastores aqui da igreja, pastor Carlos, irmã Ivone, a responsável pela Oliveira é a Sandra Araújo. Deus abençoe. Nós somos ali da cidade da setorial da Pirombim. Amém. E lá também somos responsáveis pela Fundação Viver. É um trabalho lindo, maravilhoso, onde muitas vidas têm sido alcançadas, né, irmãos? A gente vê nos cultos da Sete Mundial ali nas quintas-feiras, quantas pessoas, né, no projeto novo da Viver, no projeto Casa Nova, quantas pessoas que têm largado as drogas, que Jesus tem libertado. E eu acho que isso é um trabalho muito importante da nossa igreja, alcançar aquelas almas que necessitam. Como tema dessa festa, desse evento, que aquele que ajuda aos pobres empresta para Deus. Irmãos, mas a gente tem a receber de Deus o que nós oferecermos para as pessoas. Glória a Jesus. Pega a sua Bíblia aí, por favor. Só quem quer ouvir a palavra de Deus, pega a Bíblia. Oh, glória. A irmã, glória a Deus, a irmã Caroline, né, me ligou, pediu para mim ir no lugar dela, que ela não poderia. E a gente está aqui, tá bom, irmãos? Pode ter certeza que Deus vai falar contigo. Abra sua Bíblia, 1 Reis, primeiro livro dos reis de Israel. Glória a Deus. Capítulo de número 17. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós vamos ler a partir do verso número 8. Amém? Glória a Deus. A minha esposa, ela é responsável pelo grupo de irmãs, lá, grupo de senhoras da igreja onde nós congregamos. E hoje está tendo um evento lá de mulheres. E quando a irmã pediu para eu estar tranquilo, que eu vou lá e depois volto para cá. Então ela está me aguardando lá. Então eu prometo que eu vou entregar toda a revelação que Deus colocar em meu coração aqui, pode ter certeza. Quantos acreditam que você vai ser revelado pela palavra? Diga agora. Pega a sua Bíblia aí. 1 Reis, capítulo 17, verso 8. Quem encontrou, diga amém. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: trazei-me, peço-te num vaso um pouco de água para que beba. E indo ela trazer, ele a chamou e lhe disse: trazei-me agora também um bocado de pão na tua mão para que eu coma. Porém ela disse: viva o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veio aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos ele. Quem está me acompanhando, diga amém. Para que comamos ele. Presta atenção nisso. E Elias me disse: não temas, vai fazer conforme a tua palavra. Porém, fazei dele primeiro para mim um bolo pequeno. Trazei-o aqui, depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará,
até ao dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Amém. Diga comigo assim: Senhor Jesus, nesta noite eu preciso ouvir o teu falar ao meu coração, por intermédio da revelação da sua palavra. Pode se assentar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Hoje está uma noite gostosa, né, irmãos? Está um calorzinho assim, não está aquela coisa, né, muito quente, está gostoso. E o mais gostoso é que Deus está aqui no meio de nós. Glória a Jesus, isso é maravilhoso. Glória a Jesus. Fiquei muito feliz ali quando as irmãs estavam louvando, eu senti uma presença de Deus maravilhosa. Vamos lá. Capítulo 17 do livro dos Reis vai nos trazer uma revelação muito importante. Uma revelação de que um povo, conhecido por todos nós como o povo de Israel, o povo a qual Deus fez promessas para esse povo, o povo a qual vinha da linhagem de Abraão, da linhagem abraânica, seguiam por baixo de uma promessa. Quem tem promessa de Deus? Conhecido tais por filhos de Deus, por conta da promessa de Deus. Por esse motivo que Jesus, ele chega a dizer em João, capítulo 1, que ele veio para os seus, porém os seus não o receberam. Esse seu significa que esse povo, o povo de Israel, é o povo de Deus. Quem é povo de Deus, diga aleluia. Só que agora o povo que se diz povo de Deus está pecando. O povo que se diz povo de Deus, escolhido de Deus, está vivendo em pecado. Por que eles estão vivendo em pecado? Porque numa era de monarquia, uma era onde pessoas estavam vivendo uma totalidade de apostasia, de idolatria a deuses pagãos, vivendo no engano. Deus está vendo o seu povo liderado por um rei chamado Acabe. A Bíblia Sagrada chega a dizer que, como se não bastasse andar nos caminhos de Jeroboão, que foi um divisor de Israel, alguém que criou um bezerro de ouro para Israel adorar, para que o povo não fosse para ajudar, para adorar a Deus no templo feito por Salomão. Como se não bastasse isso, ele ainda se junta com Jezabel, filha de Etibal, profetiza de Baal, de Azera. E segundo costumes, Baal era adorado. Baal, eles acreditavam ser um Deus que tinha controle, que tinha domínio sobre chuva. E por isso eles ofereciam sacrifícios a esse Deus chamado Baal, esperando que ele fosse derramar chuva sobre a terra, para que eles pudessem regar a semeia, para que eles pudessem colher o fruto daquilo que eles plantavam. Só que eles estavam enganados, porque eles eram filhos de Deus. E o único que tem poder e controle sobre a natureza é o Deus Todo-Poderoso. Quantas pessoas, meus irmãos, que veem outras pessoas servindo a Deus, vê a diferença no que Deus faz daquele que serve e aquele que não serve, mas prefere viver no engano da apostasia, prefere viver na cegueira da idolatria. Por quê? Por conta de coisas fáceis, coisas solúveis. Porque tem pessoas que, se você diz que é crente, a pessoa até se assusta. Ah, não pode isso, não pode aquilo, aqui você pode tudo. Mas nem tudo lhe convém. Aleluia. Porque o que convém é ser santo na presença de Deus. Nós não buscamos santidade para ser melhor que ninguém. Nós não buscamos santidade para querer ser mais santo do que o irmão ou que a irmã, não. Nós buscamos a santidade pelo prazer de sentir a presença de Deus tomar a nossa vida. Isso é um prazer, e o prazer é liberado através da liberdade. Nós temos a liberdade de adorar, nós temos a liberdade de buscar, nós temos a liberdade de nos prostrar e dizer: só o Senhor é Deus.
ao Pai, o véu se rasgou, ali nós somos libertos pelo sangue do Cordeiro de Deus, na cruz do Calvário. Só quem tem essa liberdade aí, só quem vive essa liberdade. Segundo histórias de historiadores e pessoas que escapam a história, o Deus conhecido como Baal, por muitas das vezes é falado na Bíblia, era um Deus que o culto a ele, o culto de adoração a ele era feito numa fogueira e, segundo costumes, eram oferecidas crianças como sacrifício a esse Deus. Como se isso não bastasse, existia a deusa macho, o deus macho, que é Baal, e a deusa fêmea, que era Azera. Azera era uma deusa que, segundo costumes dos cultos, a liturgia era urgia, pessoas que praticavam aquelas urgias entre eles para uma forma de adoração a Azera. Agora você imagina, meus irmãos, como se já não bastasse, Deus está observando tudo isso. Aquele povo que é seu, aquele povo que ele diz é povo de Deus, está se prostituindo, está matando criança, acreditando em Deus pagão, acreditando no engano, em Deus que é feito por imagem, por mão de homens, que não tem mão para palpar, que não tem olhos para enxergar. Aleluia! Tem nariz, mas não pode sentir o cheiro. Tem boca, mas não pode falar. Aleluia! O Deus que está vendo o seu povo no pecado, ele diz: chega, eu vou dar um basta nisso. Como que ele vai dar um basta nisso? Eu vou levantar um profeta. E esse profeta vai entregar aquilo que eu quero falar para o meu povo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando nós olhamos para a luz da Bíblia Sagrada, ministério profético não é aquele que se levanta num altar como esse e revela CPF, RG, chave do carro, cor da meia, cor da gravata. Isso não é profecia. Ministério profético é aquele que abre a Bíblia e expõe a palavra de Deus. Quem acredita, acredita. Aleluia! Porque Deus tem profecia de bênção, tem profecia de bênção, irmão. Mas vamos chegar nessa parte, calma aí. Só que Deus, ele sempre levantou o profeta para exortar o teu povo. Deus nunca levantou profeta para profetizar sem que o povo estivesse em pecado. Eita Deus tremendo. Porque está todo mundo no pecado. Agora Deus fala: vai lá, profeta. Sabe por quê, irmãos? Quando nós abrimos a luz da Bíblia Sagrada, quando nós olhamos uma revelação de Cristo a João na ilha de Patmos, ele fala que existia uma igreja, que essa igreja aos olhos dele era morna, que não era fria, não era quente. Aleluia! Antes fosse fria, porque morna dava vontade de vomitar da sua boca. Aí Jesus, ele diz para essa igreja, uma igreja conhecida como Laodiceia, ele diz, capítulo 3, verso 19: eis que repreendo e castigo todos quanto eu amo, e se for zeloso pela minha palavra, arrependa-te. Aleluia! O povo está no pecado, mas Deus levanta alguém para trazer arrependimento para o povo. Por quê? Porque a vontade de Deus não é ficar castigando o seu povo e sim abençoar. Mas se o povo não estiver enquadrado na palavra de Deus, não tem como, irmão, Deus quebrar princípio para abençoar ninguém. Deus poderoso. Deus não quebra princípio para abençoar ninguém. Eita Deus grande. Aleluia! Deus fiel. Muitas pessoas confundem. Por quê? Eu me visto do jeito que eu quero, eu ando do jeito que eu quero, eu ando, saio por aí do jeito que eu quero. O importante é eu estar no culto no domingo. Deus está recebendo, tá não? Eita Deus. Sabe por quê? Porque Deus não quebra princípio para agradar ninguém. Deus é lindo, aleluia. Aleluia! Se Deus quebrasse princípio, irmãos, Deus, ele ama tanto a humanidade, ele não precisaria mandar Jesus para que todos aqueles que nele creem não perecessem, mas tivessem direito à vida eterna. Porque por ele
mas ele é justo. O homem pecou contra ele e ele é santo. Então Deus ele faz o que? Ele envia o seu Filho, que também é santo, para que em santidade ele morresse por todos nós, para que através do seu nome, todos aqueles que nele creem, recebam a justiça divina e não perece, mas vai viver uma vida eterna. Aleluia, glória a Deus. A basura e a baixai. Glória a Deus. Ele é justiça, meu irmão. Aleluia. Ele é justiça. Agora você imagina Deus vendo que o teu povo está no pecado. Você acha que Deus está grato? Estou feliz com isso. Hoje em dia, irmãos, é tanto pecado, é tanta coisa. Eu vejo por aí, meus irmãos, pessoas que vivem no ministério e expõem o ministério para outros ministérios, defamando crentes, defamando irmãos. Problemas de casa se resolvem em casa. Eu aprendi com Deus, irmão, na minha trajetória cristã, através da Bíblia Sagrada e do Espírito Santo, que não existe nada maior para se resolver qualquer problema, seja no trabalho, seja no casamento, seja no meio dos filhos, seja no ministério. A maior solução dos nossos problemas é Deus. Quando nós dobramos o nosso joelho no chão e dizemos: Senhor, eu entrego em tuas mãos, é Ele que vai tomar frente, porque Ele diz na sua palavra, em capítulo de número 21 de 2 Crônicas, ele diz, capítulo 20, nesta peleja não tereis de pelejar, porque eu, Senhor, pelejarei por ti. Deus não estava falando isso para qualquer um. Deus estava fazendo essa promessa para aquele que estava de joelho no chão. Problema se resolve de joelho no chão, Vasco. Problema se resolve de joelho no chão. Tem problema? Tem. Mas é de joelho no chão que nós vamos vencer. Aleluia. Aleluia. Deus usa o profeta. O profeta cheio do Espírito vai profetizar contra Acabe. Ele diz: olha, a partir de hoje não haverá uma gota de água sobre a terra. Não vai haver um orvalho sequer. Todos conhecem que o orvalho é aquele sereno da madrugada que fica nas plantas. E a palavra de Deus contra Israel é: não vai haver nem orvalho, até que volte a minha palavra. Por quê? Porque eu quero você. Aí Deus fala para ele: Elias, Deus ele nos conhece. Ele sabe que Elias ele vai ser perseguido por conta disso. Mas Deus ele quer mostrar algo maior. Ele poderia muito bem eliminar Acabe e dar a vitória para Elias, mas ele diz: não, Elias, vai-te daqui, esconde-te à beira do rio de Querite, que fica nas margens do Jordão, beba da água lá. E olha o que ele diz: e ali eu ordenei aos corvos para que ali te sustente. Olha só que palavra profética. Mas a palavra profética, ela é de bênção. Agora, quem está profetizando bênção para o servo é o próprio Deus. Deus está dizendo para ele: olha, você me serve, você faz a minha vontade, então vai aonde eu estou mandando, porque antes de você chegar lá, eu já dei uma ordem. Que ordem é essa? A ordem é de vitória. Vai ter corpos lá para te sustentar, para te alimentar. Só quem acredita, só quem acredita. Glória a Deus. Aleluia! Sabe, irmão? O corvo não é um animal visto aqui no Brasil. O corvo é um animal que tem nos outros países. Mas o corvo é como um urubu. O que o urubu come? Carniça, carne podre, carne que está se desfazendo, se defecando. O corvo é um animal arisco. É um animal impuro que come cadáveres no deserto. Quando
morto ou algum ser morto ali. Então, essa palavra de um corvo trazer pão, trazer carne fresca para o profeta, aos olhos humanos, é algo impossível de acontecer. Mas o que Deus está dizendo é: enquanto você me serve, enquanto você faz a minha vontade, eu faço o impossível acontecer para abençoar a tua vida. Só quem acredita nessa palavra aí, só quem acredita. Aleluia! Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida, meu irmão. Só para você entender que Ele é Deus na sua história, que Ele muda a sua vida. Ele entra na sua família, por mais que os seus olhos enxergam algo que parece impossível. Quem sabe você chegou aqui nessa noite, você está dizendo: pastor, eu já recebi tanta promessa de que vai mudar, de que vai se transformar, mas eu não estou vendo nada. Deus está dizendo: não é por ver, é por esperar. A fé não está firmada naquilo que você enxerga, a fé não é palpável, a fé é naquilo que você espera. Glória a Deus. Você não precisa ver para crer, você só precisa acreditar em Deus. Entrega o teu caminho para Ele, pode deixar que Ele tudo fará. Quanto mais você pensar que é impossível para você, é aí que Deus é. Sabe por quê, irmão? Nós precisamos sair do raso. Lembra da palavra para Ezequiel? Ezequiel, vai mais, mergulha mais. Não, Senhor, mas aqui é só nado, já passou do peito. Aí Deus diz: pois é. Sabe por quê, irmão? Nós precisamos entender que as coisas de Deus, Deus, o nosso Deus, Ele não é Deus de coisas naturais. O nosso Deus, Ele é Deus do sobrenatural. Glória a Deus. Só quem vai entender desse mistério aí, Deus grande. Ele trabalha no sobrenatural, meu irmão. Aleluia. Abraçaia na basúbia. Aleluia. Existe o contexto dessa história. Porque está faltando água em Israel. E a água representa o que para nós? A água, ela é Vida. vida. Não precisa nem ir para a Bíblia. A Bíblia mostra que Jesus, ele tem uma fonte de água da vida, que jorra para a vida eterna. Mas o nosso corpo, a maior porcentagem é feito de água. Água significa vida. O que Deus está dizendo é: por conta do pecado não vai existir vida. Aonde tem pecado não tem vida. Aonde tem pecado não tem vida. Você pode ver alguém, talvez você conheça alguém assim. Alguém que tenha condições financeiras. Alguém que tenha um carro bom para andar, quem sabe uma casa boa para morar. Mas que sorri por fora, mas por dentro é triste que só. Por quê? Porque não tem vida. A vida que eu falo é vida em Cristo. É a alegria de Deus em nossa vida. Nós podemos ser pobres, podemos ser humildes, mas existe uma alegria que bate aqui no meu peito, e essa alegria é a presença de Deus. Só quem tem vida aí, só quem tem vida, só quem está com vida comigo aí, levanta a mão para adorar Ele nessa noite. A basura e a baixada. Não tem vida, não tem água. E como do conhecimento de toda a igreja, se não tem chuva, nós estamos vivendo por um tempo de racionamento de água, sim ou não? Por quê? Porque não dá. A represa está se secando, das 7 horas da noite, sabes que importa lá. Quem não tem caixa d'água já tem que tomar banho antes das 7. Porque seca. Se não tem chuva, você planta uma semente.
Se você não tem água para regar, a semente vai gerar. Ela pode ter sol. Mas se ela não tiver água, ela não vai gerar. Não vai germinar. Não é isso, pai? Presidente? Vamos te ver aqui, meu querido. Então, se não tem água, não tem planta. Os animais na época de Elias não comiam ração como nós temos ração para dar para os animais de hoje. Os animais pastavam. Eles comiam da vegetação do pasto. Então, se não tem água, não tem fruta. Se não tem fruta, o ser humano não tem fruta para comer, não tem legume, não tem nada. Se os animais não têm como pastar, não tem pasto, não tem vegetação, os animais não têm o que comer, eles emagrecem e morrem. Se falta água, começa a faltar água nos ribeiros, nos rios. Os animais não têm mais o que beber. Se o ser humano depende da carne do animal, depende da fruta, depende... Aí quando você abre no Novo Testamento, Jesus ele fala assim, ó, no tempo de Elias, por 3 anos e meio não houve chuva sobre a terra, e muitos israelitas morreram de fome. O povo está morrendo. O povo está morrendo por quê? Por conta da desobediência, por conta do pecado. Mas Elias, que serve a Deus, Elias, que faz a vontade de Deus, Deus está sustentando ele com a água. Deus está fazendo o impossível, enviando o corpo, dando pão, dando... Você está entendendo, irmã? A gente está vivendo numa situação onde pessoas falam de política, onde a crise está terrível, onde a inflação só sobe. Que isso? Deixa subir, irmão. Porque nós não dependemos de política, nós não dependemos de partido. O nosso partido é Cristo Jesus. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos mantém de pé. Ele é o nosso provedor. Passa o tempo. Elias está lá, o tempo está passando, o povo está vivendo uma seca terrível. Aí Deus fala para ele, Elias, vai daí, vai para Sarepta. Lá em Sarepta, quando você chegar lá, a palavra de Deus para Elias, quando você chegar lá, eu já dei uma ordem. Que ordem é essa, Senhor? Eu ordenei a uma viúva para que ela te sustente. Oh, Jesus. Enquanto nós vivemos na direção de Deus, aonde Deus mandar nós, irmão, você pode ir. Porque antes de você pensar em chegar, Deus já está lá te abençoando. Glória a Deus. Mas quando nós queremos fazer do nosso jeito, com nossas próprias mãos, porque tem gente que quer ajudar Deus. Deus está falando, eu vou fazer, aí a pessoa vai lá e quer fazer do jeito dela. Irmão, espera Deus. Deus não precisa de ajudante. Deixa Deus fazer do jeito que Ele quer. Aleluia. Porque a maneira de Deus de fazer é o melhor jeito. Aleluia. Aí ele chega lá. Quando ele chega lá, ele avista a viúva. O que a viúva está fazendo? Está catando lenha. Catando lenha. Enquanto ela cata lenha, varão, Elias vê ela. Quando ele vê, ele fala, opa, é ela. Aí ele diz para ela assim, ei, traga para mim um pouco de água para que eu beba. Já estava faltando água, porque já se fazia tempo que não chovia. A mulher vai buscar a água. Mas antes dela terminar o caminho, ele chama ela novamente e diz, traga um pedaço de pão para que eu coma. Quando ele diz isso, ela vira para ele e diz, vive o Senhor teu Deus. Em momento algum, presbítero Manuel, ele se apresentou como servo de Deus diante dela. Mas quando ele pediu pão, ela reconheceu alguém poderoso que estava usando a vida dele. Ela diz, vive o Senhor teu Deus, que eu não tenho. A palavra dela é, o que eu tenho é um pouco de farinha. O que eu tenho é um pouco de azeite na botija, farinha na farinha. Para quê? Eu estou catando lenha, eu vou pegar a lenha, vou chegar
casa, porque antigamente não tinha gás não, né, irmão? O negócio era lenha mesmo. É gostoso comida no fogão de lenha, né? Quem já comeu? É uma delícia. Aí, colocar a lenha lá no fogo, acender o fogo. Vai pegar o azeite, vai misturar ali com a farinha, vai fazer a massa, vai fazer o bolo. Aí ela diz, é só o que eu tenho. Só que tem mais. Eu tenho um filho lá em casa. Eu vou fazer esse bolo. Eu vou comer eu e meu filho. E depois que esse bolo acabar, a gente vai morrer. Palavras dela, a gente leu isso na Bíblia. A gente vai morrer. Por quê? Porque não tem mais nada. Nós estamos vivendo uma sequidão terrível, uma miséria terrível, uma seca brava. A sentença que ela dá a ela mesma e ao seu filho é morte. Não tem mais jeito. Não tem mais solução. O que ela enxerga com os olhos que ela vê, com os olhos carnais, é um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Sim ou não? Só que a nossa fé está firmada naquilo que a gente vê, irmãos. Hebreus 11 diz que a fé está firmada naquilo que a gente vê. A fé está firmada naquilo que a gente e naquilo que a gente espera. Oh, glória! O que os olhos dela vê é morte. O que os olhos dela enxerga é morte. Vai pegando essa revelação que isso é profundo. O que os olhos dela está enxergando é morte. Morte para ela e morte na sua família. Morte dentro da sua casa. Porque aquele caminho que ela está trilhando vai levar ela à morte. Mas Deus envia alguém para dentro da casa dela para dizer: o que você enxerga é morte, mas o que eu vim trazer é vida. É vida, é vida, é vida. Deus tem vida, irmã. Quem sabe você olha daquela maneira, daquele jeito, é tanta bebida, é tanta droga, que o caminho que está trilhando é morte. Mas a profecia que Deus me trouxe para entregar nessa noite é: os seus olhos podem enxergar morte, mas a palavra de Deus para a sua vida hoje é vida, é vida, é vida. Aleluia! Ele olha para ela e diz: mulher, faça conforme tudo que você falou. Vai lá fazer o bolo. Pega a farinha, pega o azeite, vai lá na sua casa e faz o bolo. Mas quando você fizer o bolo, faça. Mas traga primeiro um pedaço para mim. Depois você e o seu filho comam dessa. Presta atenção. Elias, o ministério profético na Bíblia. Os profetas representavam Deus. É isso, né, presbítero? Os profetas representavam Deus. E essa mulher, o que está acontecendo aqui? Para quem ainda não sabe, essa mulher, ela era temente a Deus. O povo de Israel estava se prostrando a Baal, mas ela só se prostrava diante do Deus que ela conheceu em Israel. Ninguém sabia disso. Ela está passando necessidade, está numa situação difícil, mas ela permanece somente de joelho dobrado diante de Deus. Aí o que Deus faz? Deus está olhando lá no céu, no trono, conjecturando, tá, irmãos? Ele está lá no trono. Aí ele vê: ó, minha serva, o povo está passando necessidade, estão adorando Baal, estão no pecado, mas ela não. Aí o que ele faz? Ele vai unir propósito. Aí ele pega Elias e fala: Elias, você também, você é meu servo. Então eu vou juntar você com ela. E você vai profetizar na vida dela o milagre da multiplicação. Glória a Deus! Aleluia! Abaixuria, passa. Agora deixa eu dizer algo muito interessante aqui, que isso foi uma revelação que Deus me deu. Essa mulher, para mim, na Bíblia, para mim, não vi isso em livro nenhum.
Apesar de eu gostar de ler alguns livros e fazer alguns estudos, mas eu não vi isso em lugar nenhum, e isso se você puxar no Google também não vai achar. Essa mulher da Bíblia para mim representa a igreja. Por quê? Porque Elias representa Deus como profeta. E ela representa a igreja. Por quê? Porque no meio de um povo, de uma nação pecadora, ela é temente a Deus. E a igreja, no meio de um mundo pecaminoso, é a minoria. Aí, é Deus dizendo para a igreja dizendo, olha, está acabando, não tem mais jeito, não tem mais unção, não tem mais avivamento. Aí Deus fala para a igreja, Glória a Deus. faça. A palavra de Deus, ó, faça, mas faça primeiro para mim. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, se fizer primeiro para mim, a farinha não vai acabar, o azeite vai multiplicar. A basúria vai baixar. Segura isso. Toda palavra de Deus, toda palavra, se você pegar, todo pregador precisa entender isso. Fiquei feliz de ver o presbítero Manuel aqui, porque no começo da minha carreira ministerial, ele dava aula lá na igreja que eu congregava, mas ele ia pequenininho. E toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, toda mensagem precisa ser cristocêntrica, precisa apontar para Cristo. Agora, o que se faz com a farinha? Se faz o pão. Aí, lá em João capítulo 6, verso 31, o povo chega para Jesus e questiona Jesus dizendo, Jesus, nossos pais comeram o maná do deserto. Como está escrito, do céu lhes deu pão de comer. Jesus respondeu, em verdade vos digo, não foi Moisés que deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão que desce do céu. Por quê? Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Senhor, então faça o seguinte ao povo, então dá sempre desse pão para nós. Aí Jesus olha para ele, por quê? Porque eles estavam procurando Jesus, porque um dia antes, Jesus estava pregando, porque as pregações de Jesus eram extensivas. Ele percebe que a multidão está com fome, ele pergunta o que tem de comer. Aí acha um rapazinho lá com os pãezinhos, os peixinhos, ele pega, ele multiplica, alimenta a multidão, faz um milagre, todo mundo fica saciado. Mas quando o povo começa a procurar Jesus, ele diz, vocês me procuram por causa do pão que vocês comeram hoje. Quer me procura, mas me procura pelo motivo certo. Me procura não por conta do pão que perece, mas por conta do pão que permanece. Quem está entendendo isso? Esse pão permanece. Aí ele diz assim, então dá-nos desse pão que nós queremos sempre comer. Aí Jesus olha bem para eles e diz, eu sou. Eu sou o pão que desceu do céu.
Ele diz para os discípulos: não se preocupais tanto com o que vão comer, com o que vão beber ou como vão se vestir. Jesus pega um deles, olha para as aves que voavam no céu. Ele diz: observa as aves que estão voando no céu. Elas não semeiam, não ajuntam em celeiro, e todavia o Pai as sustenta. Observa os lírios do campo. Nem Salomão, em toda a sua glória, foi tão vestido. Por acaso vocês têm menos valor do que as aves para Deus? Vocês têm menos valor que os lírios do campo para Deus? Digo-vos, povo, buscai em primeiro, buscai em primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e estas coisas vos será acrescentar. Aqui, já vou dar o microfone para quem se direito. Mas eu quero fazer só uma reflexão com a igreja antes de terminar essa palavra. Jesus, ele disse em Mateus 24 que nos últimos tempos levantar-se-iam tantos falsos profetas que, se possível, enganariam até mesmo os escolhidos. Você sabe o escolhido que não é enganado? Quem sabe? O escolhido que não é enganado é aquele que conhece a Bíblia. Aleluia! É aquele que sabe como tem que ser uma pregação cristocêntrica. Por que, pastor? Porque hoje em dia tem tantas pessoas querendo pregar, distorcendo a palavra de Deus. Eita Deus, poderoso. Porque só prega bênção e vitória. Deus tem bênção e vitória para nós, é claro que Ele tem. Mas antes da bênção e da vitória, Ele vai ensinar a nós a como alcançar as bênçãos. Através do quê? Renúncia de pecado. Aleluia! Arrependimento. Glória a Deus. Conserto. Eita Deus poderoso. Andar conforme a sua palavra. Glória, glória. Aleluia. Mas a nossa atualidade está tão terrível, irmão. Você pode pregar a bênção, a gente deve pregar a bênção. Porque o povo de Deus é um povo abençoado. Mas o povo abençoado é o povo de Deus. Agora não adianta a pessoa, eu falo isso porque eu conheço, no meu particular, eu conheço pessoas que vivem uma vida de adultério. Fuma, bebe, se prostitui. Aí pega um certo dia do mês, vai num culto do profeta tal, e o nome do ministério é o nome do profeta. Aí chega lá o profeta: eu te abençoo. Jesus, Deus, não fala nem Jesus, é só Jeová, Pá, Jiré, está abençoando tua casa. Até chora. Só que esse choro não é de presença de Deus. Esse choro não é de avivamento. Esse choro são lágrimas de emocionalismo. Existe uma diferença entre emoção e avivamento. Por que, pastor? Porque o avivamento, ele vem pelo poder da palavra de Deus. Só quem recebe essa palavra aí se coloca em pé. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Quem é de direito pode vir aqui. Ah, sim, irmãos. Glória a Deus. Antes de eu estar passando para o pastor daqui, meu Deus, já são 9h30, me empolguei. Me perdoa, pastor. Antes de eu passar para o pastor, irmãos, a irmã pediu para eu estar fazendo aqui a oferta com os irmãos. Já
Me pediram para fazer oferta lá na vigília. Agora estamos pedindo para fazer oferta aqui. Oh, Jesus, vamos lá, vamos pedir dinheiro para o povo. Irmãos, nós devemos ajudar a obra de Deus, sim ou não? Ajude a obra de Deus, irmão. Porque quanto mais nós fazemos para Deus, mais Deus ele faz para nós. Quem sabia disso?